Boa noite a todos os irmãos, que possamos ouvir a voz de Deus. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém, Jesus.
Boa tarde. Boa tarde. Eu vejo o povo animado para fazer o culto na horário da tarde, tem que estar animado. Ninguém andou no sol de manhã, ninguém passou calor de manhã. Então está todo mundo animado, muito bom saber. Quando a Paula me chamou, eu não imaginava que era o culto na parte da tarde. Quando eu cheguei aqui agora, de tarde, o Sérgio chega para mim, olha pastor, a gente não vai fazer plataforma não. Eu falei, irmão, fica à vontade. Eu não sabia que tinha plataforma no JA, mas agora que estou vendo todo mundo, quando eu vi diaconisa eu tive a certeza das minhas dúvidas. Falei, estou despreparado, não trouxe oferta, irmãos. Não trouxe meu dízimo, já entreguei. Mas assim, é muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom estar aqui na Igreja de Madureira, muito bom mesmo. E para a gente poder meditar um pouquinho também na Palavra de Deus. Estamos vivendo já nossa última semana, antes da semana mais importante, digamos assim, de oração do ano. Porque não tem um período do ano em que as pessoas estejam mais abertas, receptíveis e até mesmo com a mente secular voltada para esse tema. Por quê? Porque é um feriado que remete à paixão de Cristo, à história de Jesus. Então, as pessoas estão abertas para poder ouvir dessa palavra mais do que em qualquer outra data do ano. Então, vamos orar, vamos buscar fazer nossa parte, estar envolvidos na missão, para que a gente possa ter uma semana abençoada aqui em Madureira também, que isso vai ser muito bom. É uma semana muito importante para a gente. Meus amigos, antes da gente entrar, propriamente na mensagem de hoje, quando eu estava sentado ali, eu estava pensando em muitas coisas, como a mensagem que eu iria trazer. Se fosse para um JA, missionário e tudo mais, era uma coisa. Agora, quando eu pensei, é o culto. Então, eu pensei eu falei, Senhor, é contigo. Então, o que o Senhor sentir no coração, eu senti no coração a vontade de falar algo que é uma história da Bíblia que me toca muito. Mas antes de começarmos, eu fico perguntando, qual é o seu maior medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo das coisas mais insignificantes possíveis, como uma barata. Nunca vi uma barata fazer mal a ninguém. Mas o fato da presença dela já é algo aterrorizador para muitas pessoas. Esses dias no meu escritório, lá do colégio, na sala da capelania, é do lado de um depósito. Um depósito assim, infelizmente às vezes cai água quando chove muito, vaza por dentro, então é um lugar meio fechado, muito livro, muita coisa. De vez em quando tem esses cidadãos assim, baratas tem ali dentro. E como a minha sala é do lado, de vez em quando recebo visita. E teve um dia que eu estou trabalhando e de repente você sente a presença de algo te observando. E eu estou trabalhando e lá na minha sala tem uns instrumentos musicais, tem um carrom. E aí de repente eu estou no computador e você vai virando a cadeira devagarinho e os olhares se cruzam. Estava ali uma barata me encarando. E na hora eu falei, a única coisa que eu vi perto tinha um bom ar. Aí matei ela com bom ar, que já é útil e agradável. Ficou cheiroso, a barata morreu. Mas assim, tem muita gente que tem medo de várias coisas. Medo de altura, medo de... Eu estava conversando com a menina que faz parte do nosso pequeno grupo jovem, e ela se batizou ano passado, e ela estava me contando, pastor, eu tenho uma luta terrível, que eu tenho medo de tudo. Tenho o pânico. Às vezes eu vou sair de casa, quando eu abro a porta, eu fecho e volto. Não vou. Tenho medo. Quando eu vou sair de casa, eu tenho medo. E aí eu tenho que fazer terapia e tudo, e aí eu vou lá na terapeuta. Falei, como assim? Você vai na terapeuta? Falei, como é que a pessoa que tem pânico vai fazer terapia? Falei, não, ela tem que vir na sua casa. Não acredito que você está falando, não. Falei, pastor, já é uma luta. Eu tenho que fazer terapeuta, eu tenho que ir na terapeuta. Como é que a pessoa tem síndrome do pânico, vai fazer terapia? Aí eu falei, olha, isso aí está errado. A terapeuta tem que vir na sua casa, para você poder vencer. Então, muita gente tem medo de um monte de coisa. E antes da mensagem, eu estava lembrando de uma história. Quando eu era bem pequeno, quando eu era muito pequeno, a gente foi num passeio, entre todas as que a rede de educação foi eu e meu pai, a gente foi junto para um dos lugares bem bacanas, era Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Mato Grosso do Sul, Bonito. Uma cidade muito bacana, tem vários ali parques, né, ecológicos e tudo mais, as piscinas, os rios, tem piscinas cristalinas, assim, com os peixes, por aí vai. Você já ouviu falar, a Gruta do Lago Azul, por aí. A gente estava dentro de um sítio desse, que tinha uma reserva bem bacana, com um lago, peixe, e dentro da reserva tinha uma trilha. E uma trilha assim, bem assim, dentro da mata, fechada mesmo, a gente andando, todo mundo enfileirado. De repente, quando a gente passa numa curva assim do rio, tinha uma tirolesa assim, meio que abandonada, mas tinha uma tirolesa lá, que dava no meio do rio. E o rio bem paradão assim, eu moleque, tinha uns 6 anos de idade. Quando eu olhei a tirolesa, falei, pai, vambora, pai, vamos. Peguei na mão dele, pai, falei, que isso, moleque, tá maluco, olha esse rio aqui que não sei o que e tudo. Falei, pai, vambora, tirolesa agora, vamos lá, tira a camisa aí, a gente tá de short, a gente vai, pula, você vai, eu pulo também.
eu enchi as paciências do meu pai, todo mundo parou, porque aí entrou na pilha. Cadê, pastor? E agora? E aí, pastor, tá com medo, que não sei o quê e tudo. E todo mundo fez a pilha, meu pai não queria pular, não queria de jeito nenhum. De jeito, o rio totalmente parado, aquelas plantas assim boiando em cima do rio, não era um rio bonitinho, cristalino, era um negócio feio, mas a tirolesa estava lá, e eu enchendo o saco do meu pai. Meu pai tirou a camisa, pai herói, tirou a camisa, pulo da vida, pé da vida e muito, muito chateado, contrariado, tirou a camisa, subiu na tirolesa, e eu animadão. Meu pai foi, pulou no meio do rio, faltava só o jacaré, tá aberto assim, já a boca para ele cair. Rio horrível, horrível. Nadou, rio pesado, água parada, densa. Quando ele pulou... Obrigado, irmão. Quando ele... Som, opa. Som, opa, tá baixinho. Quando ele pulou no meio do rio e veio nadando... Pronto, filho, agora tá feliz? Pode pular, é sua vez. Eu peguei na tirolesa, aí eu olhei pro rio... Olhei para a tirolesa, olhei para a altura, olhei para baixo. Cadê que eu fui? Travei. Meu pai sujo, cheio de lama, rio horrível, podre, água pesada, cheio de bicho. Podia ter uma cobra ali no meio já esperando. Na hora que eu ia pular... Cadê? Isso aqui tá meio... Isso aqui é bom, mas é no final do sermão que é bom fazer essas coisas. Então o que acontece? Na metade assim já da história, todo mundo parou para ver, e eu tive medo. Meu pai lembra dessa história até hoje, e todo mundo quando lembra fica me encarnando, porque eu fiz e aconteci para ir e não fui. Sabe qual era o maior medo de uma pessoa na época de Jesus? Pensa aí, o maior medo de uma pessoa da época de Cristo. Tinham alguns que poderiam, coisas que poderiam fazer medo em uma pessoa na época de Jesus, mas tinha uma coisa que era assim... Isso era pior do que a morte. Pior do que a morte. Você escolher só morrer hoje, isso aí. A pessoa escolher morrer hoje. Porque o irmão falou ali atrás, a lepra. Se tinha uma coisa que era temível na época de Jesus, era uma coisa chamada lepra. Convido você a abrir sua Bíblia. O livro de Mateus, né? Nosso primeiro evangelho. O evangelista Mateus, ele relata uma história muito interessante no capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8 de Mateus, a gente encontra uma história muito interessante. Se tem algo que eu sempre achei muito interessante na Bíblia, são os encontros das pessoas com Jesus. Sempre que Jesus se encontrava com alguém, conversava com alguém, antes de um milagre, antes de fazer alguma coisa, eu sempre fico pensando o jeito que Jesus tratava. Tem um escritor muito famoso, o nome dele é Maurice Vanden, e ele escreveu um livro com esse título mesmo, Como Jesus Tratava as Pessoas. É fantástico o livro, e é uma coisa, quando eu li, eu fiquei assim, abismado, porque Jesus ele tinha um jeito de tratar diferente de qualquer outra pessoa que passou nessa terra. E sempre que Jesus se encontrava com alguém, coisas interessantes aconteciam. E nessa história não é diferente. A Bíblia diz que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Se você bem lembra dessa história, Jesus ele havia acabado o famoso, grandíssimo sermão de Jesus. Sermão do quê? Do monte. Quando você é pequeno, é a primeira coisa que você aprende quando você vai levar aquele bonde, uma briga da sua mãe, seu pai, lá vem o sermão do monte. Jesus ele falou sobre vários temas: adultério, vida espiritual, como dever se tratar as pessoas, relacionamentos, por aí vai. Ele tratou sobre vários assuntos em um monte. E um sermão bem extenso, começa ali quase o 4, 5 e vai até o 8º capítulo de Mateus. Um sermão bem distinto de Jesus. E aí quando ele terminou o sermão, estavam descendo do monte, a Bíblia me diz o seguinte: grandes multidões o seguiam, obviamente, onde estava Jesus tinha muitas pessoas, e aí a Bíblia diz que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aquele leproso se aproximou de Jesus e disse essas palavras: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. O interessante e a parte mais triste, porque eu falei que o maior medo era a lepra. Hoje a lepra, você não vai ter esse medo. Pastor, eu tenho medo de ficar leproso. Se você for perguntar, ninguém nem sabe direito o que é lepra, porque essa palavra caiu até mesmo em desuso.
Porque não se usa mais lepra. Essa palavra ficou muito relativa aos tempos bíblicos, porque hoje tem outro nome, né? A hanseníase, ela não é uma coisa amedrontadora, tem cura, tem tratamento. A pessoa que sente essa insensibilidade numa área do corpo, tem uma mancha assimétrica ou simétrica, que é escura, ou pode ser muito clara, e ela pode ter pelos e tudo mais, incomodar, doer, e às vezes a pessoa perde a grande parte da sensibilidade mesmo. Calor, frio, a pessoa não sente. E aí é o quê? Hanseníase. Não é nada desesperador, a pessoa procura tratamento e ela vai se tratar. Agora, e na época de Cristo? Na época de Cristo, como é que fazia? Sabe como é que a pessoa fazia? Quando ela suspeitava que ela estava com lepra, a primeira aparição no corpo de uma mancha branca ou escura, irregular, uma coisa estranha que apareceu no seu corpo, o que a pessoa deveria fazer? Ir se mostrar a quem? Ao médico? Não. Ao sacerdote. Dentro do povo de Israel, o sacerdote era aquele que coordenava os regimentos de saúde, de alimentação, tudo isso o povo de Israel, ele era dirigido pelo sacerdote. Tudo de acordo com a lei mosaica que Deus deu para Moisés, as leis cerimoniais e por aí vai, as de alimentação, higiene, o povo era aciado, o povo era limpo, o povo era protegido dessas coisas, por quê? Porque quem deu a instrução foi o próprio Deus. Então, quando uma pessoa, ela chegava dentro da sua casa, e ela encontrava no seu corpo uma mancha diferente do nada, o que ela fazia? Ia para o sacerdote. Nem sempre o sacerdote, ele tinha certeza de primeira. Olha, isso aí é lepra. Não. Nem sempre ele tinha essa certeza absoluta. Então sabe o que ele fazia? Olha, volte para sua casa, passe aí uns 15 dias, 2 semanas, 1 semana, e aí você volta para eu ver se diminuiu, não é lepra. Se aquilo avançou, se o estado piorou, e aí o sacerdote tiver condições, ele confirmava a lepra. Ah, meu amigo, sabe o que acontecia nesse momento? A pessoa voltava para casa e o problema da lepra já começava aí. Porque se a pessoa tinha suspeita de estar leprosa, o quarto já era separado, a cama separada, a comida separada. Não podia comer junto, não podia vestir as mesmas roupas, a lavagem das roupas diferentes, roupa de cama jamais poderia ser compartilhada. A pessoa não encostava e a separação já começava dentro do próprio lar. A família já começava a excluir pela possibilidade daquela pessoa estar leprosa. Passava-se o tempo e a pessoa voltava ao sacerdote. E quando ela voltava ao sacerdote e ela tinha confirmação de que ela estava leprosa, aí era o pior veredito que um ser humano podia receber. Você está leproso. Sabe por quê, meus amigos? Que a lepra era tão terrível, a pessoa não podia voltar para sua casa. Agora ela era expulsa da sociedade, ela tinha que viver longe dos grandes centros, não podia conviver mais com seus familiares, e ela tinha que conviver agora com a sua nova família. Um grupo de outros leprosos. A lepra era algo tão temível, sabe por quê? Porque a lepra, ela apresentava um espetáculo de horror. Ela ia deformando a pessoa pouco a pouco, ou seja, ela ia... Realmente o processo de morte começava com a pessoa em vida. A pessoa ia perdendo partes do seu corpo, as úlceras, as chagas, as doenças e até mesmo pedaços do corpo iam se desfragmentando. A pessoa ia entrando em estado de putrefação, né? Enquanto ela estava viva, ia apodrecendo, as chagas incuráveis. E as pessoas iam perdendo orelha, nariz, braço, perna, dedos, e a pessoa ia ficando totalmente deformada até que a lepra matasse ela. Muitos escolhiam a morte do que passar por isso. Mas sabe o que a lepra era tão temida? Não somente agregando a todo esse contexto terrível da lepra, a lepra ainda podia piorar a situação da pessoa. Por quê? Porque não era somente o fato da pessoa estar doente, era o fato da pessoa perder, sabe o quê? Não é a chance somente de cura, mas a pessoa perdia, sabe o quê? A oportunidade de salvação. Para uma pessoa que estava leprosa, ela já estava condenada a não ser salva mais. A pessoa que era leprosa jamais poderia fazer o que estamos fazendo aqui hoje, na época de Cristo. Entrar numa sinagoga, jamais. Estar junto das pessoas, jamais. Porque era considerada impuro. Era um impuro. Você é impuro, você está condenado, não tem salvação para você. Os leprosos, republicanos, prostitutas, essa escória da sociedade, para um judeu, era uma pessoa que nem mesmo ele tocaria. Se você bem observa na história do bom samaritano, pelo homem estar ali jogado na estrada, morrendo já quase, todo ensanguentado ali, o judeu, o fariseu, passou de largo. Você acha que ele ia encostar naquele homem?
para se tornar impuro, ele não podia correr o risco de perder a sua purificação. Então, um leproso, sabe o que ele não tinha? A possibilidade de ir para o céu. A poeira de um leproso era considerada impura. As pessoas não podiam respirar o mesmo ar num ambiente como esse aqui, ó, se tivesse uma pessoa impura nesse recinto. A poeira que ele levantava era considerada já suficientemente algo que pudesse tirar a sua purificação. Então, jamais no meio de multidões, jamais no meio da sociedade, jamais dentro da igreja, ou seja, jamais no céu. Sabe como é que a lepra era chamada nos tempos bíblicos? A lepra tinha um outro nome. Ela era chamada de o açoite. A lepra era chamada de o dedo de Deus. Sabe por quê? Sabe qual era a pior parte da lepra? É que a lepra tinha base bíblica. Para acreditar que a pessoa não tinha mais chance de se salvar por ser leprosa, isso tinha base bíblica. Sabe por quê? Se você muito bem lembra a história de Moisés, quando Miriam, ela duvidou que Deus falava somente através de Moisés, que Moisés era realmente o escolhido, e por que não outras pessoas, ou por que quem sabe Deus não falava com ela do mesmo jeito que falava com Moisés, quando ela duvidou, o que aconteceu com Miriam? A Bíblia fala que Miriam, na mesma hora, ficou branca como a neve, alva toda da planta dos pés até a cabeça, sabe o que? Leprosa, na mesma hora, por ter duvidado de Deus. E sabe o que a Bíblia fala mais? Aí Moisés vai, ora por Miriam, pede a Deus misericórdia, e sabe o que Deus responde para ela, para Moisés? Fala bem assim, olha, se ela tivesse pecado contra o seu pai, e o pai dela tivesse envergonhado ela, a Bíblia até fala assim, se o seu pai tivesse cuspido no seu rosto, e tivesse te humilhado, você não passaria 7 dias humilhado? Sabe o que Deus fala? Que ela passe 7 dias fora do arraial. Como ela estava leprosa, Miriam passou sozinha 7 dias longe do arraial do povo de Israel. Quando ela voltou, ela foi curada. Se você lembra outra história muito conhecida, a história de Naamã, que ficou curado da sua lepra, se banhando no Rio Jordão 7 vezes, mergulhou e depois foi curado. O que aconteceu no final da história de Naamã? Naamã quis pagar, né? Olha, muito obrigado pela cura e tudo mais, separei ouro, vestes e muitas riquezas e tudo. O que o profeta fez? Não, jamais. Eu não vou cobrar o milagre. Mas aí o profeta, ele tinha um servo, e o nome do servo era Geazi. E Geazi, quando ele viu Naamã indo embora, não era nem do povo de Israel, ninguém ia ficar sabendo, a carruagem cheia de ouro, ele não se aguentou. Ele correu atrás de Naamã, e olha, o meu senhor mudou de ideia. A gente resolveu ficar com os presentes e dinheiros e tudo mais, ouro, vestes, roupas, prata, tudo. Geazi pegou. Quando Geazi apareceu de frente do profeta, o que o profeta falou para ele? Nada do que está encoberto fica dessa mesma forma. E a lepra de Naamã agora é sua. Quando Geazi se olhou, ele estava completamente tomado pelo quê? Pela lepra. Então, ou seja, as pessoas quando olhavam alguém leprosa, uma pessoa leprosa, alguém, um homem leproso, uma mulher leprosa, quando eles olhavam assim, olha, sabe por que você está passando por isso? Porque você mereceu. Não foi isso que os amigos de Jó falaram? Que Jó perdeu tudo, filhos, casa, bens, perdeu a mulher foi contra ele. Quando chegou os amigos dele e viram ele na situação que ele estava, e Jó sem saber o porquê, sabe o que os amigos falaram? Algum pecado você tem, alguma coisa você fez de errado. E Jó, não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada de errado, por que essas coisas estão acontecendo e tal? E os amigos, você tem que se arrepender, Jó, você tem pecado, e você merece o que está acontecendo contigo. E Jó sentado nu, com um pedaço de telha, coçando, sabe o quê? As úlceras da lepra que ele tinha pego. Então todos os relatos bíblicos demonstravam, sabe o quê? Que quando uma pessoa era leprosa, era porque o próprio Deus estava castigando a pessoa. E que o próprio Deus tinha sentenciado que a pessoa não tinha direito à salvação. Então sabe, meus amigos, isso tudo para contextualizar, porque quando esse homem chega pertinho de Jesus, você entende que ele está fazendo algo que ele não deveria, algo que não era permitido a ele. E eu, sabe o que eu imagino? Aquele homem há muito tempo ele queria chegar perto de Cristo. Ele observava as multidões de longe, ele viu e ele queria estar perto para ouvir todo o sermão do monte, mas ele não podia. Ele queria ver os milagres, mas ele não podia. Ele queria estar perto de Jesus para poder receber as maravilhosas lições que Jesus pregava, mas ele não podia.
E quando Jesus desceu do monte, ele se posicionou estrategicamente. Ele foi contra tudo e contra todos. Ele arriscou a sua vida. As pessoas podiam pegar em pedras para atirar nele, matar ele. Mas ele decidiu chegar até perto de Jesus para conseguir a única oportunidade da vida dele de voltar a ter uma vida normal. Sabe aquele homem, ele enfrentou tudo e todos. Foi contra tudo e contra todos. Sabe por quê? Quando um leproso ele se dirigia por meio de uma vila, um vilarejo ou uma cidade, a parte mais humilhante do que já está sofrendo era ter que fazer, sabe o quê? Aonde um leproso passava, ele tinha que gritar o quê? Impuro. Lá de longe, alguns carregavam sininhos, guizos, para avisar que um impuro estava passando. Não cheguem perto, impuro. E quando ele passava no meio de algumas pessoas, ele gritava, impuro, impuro. Mas sabe o que esse homem gritou? Ele passou no meio da multidão, arriscou a sua vida. E ele disse o seguinte para frente do mestre: mestre, se quiseres, podes purificar-me. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Sabe o que eu acho mais interessante? Jesus não precisava tocar nele. Jesus não precisava encostar naquele homem. Quando aquele homem apareceu, ele tirou as suas vestes e ele clamou pela misericórdia de Jesus, a multidão abriu. Todo mundo se afastou, as pessoas correram, as pessoas se desesperaram. Mas sabe o que o mestre fez? O mestre deu mais passos em direção a ele. E quando aquele homem falou essa pequena palavra, essa palavra do português, mas tanto do hebraico, essa partícula condicional da nossa língua, se, mestre, se quiseres, podes purificar-me. O que será que Deus quer? Qual será o desejo óbvio de Deus? É claro que Ele quer o nosso melhor. Mas por que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Por que às vezes a gente pede um milagre e nunca vem? Por que será que a gente passa anos orando por alguém e essa pessoa nunca pisa o pé na igreja? Por que será que a gente ora por muito tempo para que um sonho da nossa vida se realize e parece que nunca chega? Ou quando chega perto, vai tudo por água abaixo. Aquele homem chegou com uma certeza na presença de Jesus, que se Jesus quisesse, Jesus tinha poder suficiente para curar a vida dele. E Jesus, ele vai muito além do que aquele homem esperava que Jesus fizesse. Sabe o que Jesus faz? Jesus não se intimida com aquelas úlceras daquele homem. Jesus não se intimida com o espetáculo de horror que ele mesmo proporcionava. Jesus estende a sua mão e toca naquele homem. E a Bíblia diz que quando Jesus tocou aquele homem, ele ficou limpo na hora da sua lepra. Na hora. Sabe o que Jesus diz? Eu quero. Fica limpo. Sabe, meus amigos, sabe qual é o pior tipo de doença espiritual? A lepra hoje tem cura, hoje ninguém mais teme a lepra. Mas sabe qual é a doença que eu mais temo? Sabe qual é a doença mais temível dentro da igreja? Sabe qual é a doença mais temível para um cristão? É a doença da cegueira espiritual. Sabe qual é a doença da cegueira espiritual? É ver e não querer enxergar. Ver e não querer enxergar é o pior tipo de doença. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive uma vida de exterior, uma vida de máscaras, uma vida de encontros na igreja, e a minha vida espiritual ela vai se arrastando de semana de oração em semana de oração, de grandes momentos espirituais ao lado de Deus, até que venha o próximo, porque no intervalo eu me revelo quem eu sou. No meu interior, eu sei quem eu sou. Quando eu olho para mim, eu vejo os pecados que eu tenho. Quando eu olho para minhas roupas espirituais, eu vejo as pequenas manchas que eu tento esconder de todo mundo. Mas não é possível fazer isso na presença de Jesus. E o pior tipo de doença espiritual é ver e não querer enxergar. É não colocar nas mãos de Deus aquilo que Ele pode fazer. É não colocar-se nas mãos de Deus para que Ele transforme a sua vida de um jeito que você não pode fazer. Para que Ele realize na sua vida aquilo que você até hoje correndo atrás, com as suas próprias forças, ainda não conseguiu realizar. Aquele homem, quando chegou perto de Jesus, ele tinha uma certeza: de que o que Jesus quisesse fazer com ele, ele ia fazer. E ele não ia titubear. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente se achega aos pés de Jesus e perto de Jesus para que Jesus faça aquilo que a gente quer. E Jesus tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. E a diferença nossa daquele leproso é que o leproso ele sabia do problema dele. E ele não tinha medo de demonstrar isso ou revelar isso na presença de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? É continuar vivendo com o pecado lá no fundo, que ninguém sabe, mas eu sei.
Sabe qual é o nosso problema? É continuar vindo para a igreja, mas vivendo uma vida rasa, superficial, espiritualmente. Uma busca pequena. Pouco tempo que eu me despreendo para ler a Bíblia, para orar, para clamar, para fazer algo, para ir na rua, para ir no sol quente, para dar um estudo bíblico, para fazer a diferença. Para isso eu deixo pouco tempo. Agora, eu gasto muito tempo nas minhas orações para pedir que Deus faça aquilo que eu quero. Porque eu tenho quase certeza daquilo que eu preciso. E eu não preciso que Deus se esforce muito. Eu já dou uma lista de coisas para Ele. Olha, Deus, é isso, isso, isso e aquilo. Se você fizer, tá ótimo. Até mês que vem, até ano que vem. E a gente coloca datas, pedidos, vontades, desejos. E parece que Deus ele tem que agir de acordo com o nosso nariz. De acordo com o meu desejo. De acordo com o que eu quero. E enquanto Deus não for a prioridade do seu coração, jamais os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Sabe o que eu fico pensando? Existe algo que não é necessidade de alguns, não é necessidade de um grupo de pessoas. A necessidade de purificação é uma necessidade de todos nós. Sabe por quê? Porque a nossa triste realidade é que a gente não precisa se desprender das nossas famílias. A gente não precisa se desprender do convívio entre irmãos na igreja. A gente não precisa demonstrar em nada que nós estamos sendo excluídos. Mas sabe o que acontece? O pecado, se não exclui você da sua família, se não separa você da sociedade, se não separa você dos membros da igreja, sabe de quem ele separa? De Deus. E o que adianta viver uma vida de exterior, sendo que lá no fundo existe uma mancha, uma doença que te separa do próprio Deus? Sabe qual é a parte boa? É que Jesus ele pode fazer mais do que você pensa pelo seu pecado, pela sua falha de caráter, pelo que você fez no passado, pelo sofrimento que você carrega, pelos desafios que você não vence, pelas lutas pessoais que você não tem êxito. Ele pode fazer muito mais e pode te surpreender. Sabe por quê? Porque aquele leproso jamais imaginou que Cristo, o Filho de Deus, ia encostar nele. E sabe o que eu fico pensando? Se a gente pudesse orar a Deus e sentir o toque dele na sua vida, você faria? Se você pudesse sentir hoje o toque de Jesus na sua vida, você se colocaria nas mãos dele? Se Jesus te prometesse tocar na sua vida familiar, financeira, profissional, nos seus sonhos, você deixaria? Agora, você, em detrimento disso tudo, de todas as promessas, você se colocaria nas mãos de Deus por completo? Você colocaria Deus em prioridade na sua vida? Se sim, eu convido você, enquanto a gente escuta mais uma música pela irmã Valéria, que você se colocasse nas mãos de Deus de uma forma em que Deus fizesse aquilo que o si incapacita você de fazer ainda. Sabe por quê? Porque quando eu olho essa história desse leproso, eu penso que o si do condicional não está com Deus. O si das impossibilidades, o si das coisas que ainda não aconteceram, não pertence a Deus, mas pertence a mim. E esse si, ele se volta contra nós mesmos, porque não é se Deus quiser, Deus quer. Não é se Deus pode, Deus pode. Não é se Deus vai fazer, Deus vai. Mas o si é se o meu povo orar, é se o meu povo se converter dos maus caminhos, é se do meu povo me buscar de verdade. Então eu o quê? Eu sararei a terra, eu irei até eles e eu vou salvá-los. E eu vou, sabe o quê? Eu vou purificá-los de todo o mal que ainda nos afasta. Deus ele quer te tocar nessa tarde de uma forma que você, quem sabe, nunca sentiu. E Deus ele quer purificar o seu passado, o pecado que você tem, a mancha que ainda te separa dele. Deus quer te tornar puro. Deus quer te salvar. Deus quer te tirar da exclusão que o pecado pode fazer na sua vida. Sabe o que ele quer te fazer? Ele quer fazer com você? Ele quer tocar em você, abraçar você, segurar na sua mão para você nunca mais soltar. Há quanto tempo será que a gente tem orado? E às vezes a gente parece ficar sem resposta. Há quanto tempo a gente tem buscado? E parece que é em vão. Há quanto tempo a gente se sente sozinho, mesmo em oração? Quem sabe é o momento da gente olhar para nós mesmos e perceber que o si não depende de Deus, depende de mim, depende da minha fé. Porque aquele homem, ele enfrentou a multidão. A multidão viu, mas aquele leproso experimentou. A multidão estava longe de Deus, mas aquele leproso foi encostado pelo próprio poder do Salvador. Todos viram o milagre, mas só o leproso experimentou. Você deseja experimentar algo diferente na sua vida? Você deseja experimentar o toque de Deus para te transformar por completo? Enquanto a Valéria canta a nossa última música, eu convido você a ficar de pé. E se essa é a sua decisão, eu quero orar por você aqui nessa tarde.
tornam realidade quando são entregues em suas mãos. Só há um caminho, só há um homem que pode fazer de você vencedor. Cada lágrima que cai dos olhos, Ele vem paciente enxugar. Cura a mente, cura as feridas que a vida deixou quando tudo falhou. Quem pode abrir teus olhos e arrancar toda a culpa do coração? Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus. Um milagre em você. Ele diz: teus anseios são os meus anseios, teus problemas também são os meus. A tua vida é minha vida, de ti cuidarei, nunca te deixarei. Quem pode abrir teus olhos e arrancar toda a culpa do coração? Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus. Um milagre em você. Quem pode abrir teus olhos e arrancar toda a culpa do coração? Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus. Um milagre em você. Jesus, um milagre em você. Jesus, um milagre. Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus, meu amado Jesus. Um milagre em você. Entregue tua vida, entregue o teu ser, Jesus, meu amado Jesus. Um milagre em você, em você. Um milagre em você. Amém. Amém. Se você ficou de pé aí no seu banco, é porque você deseja sentir esse toque purificador nessa tarde.
Vamos clamar a Deus por isso? Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos altos céus, mas que nessa tarde também se encontra nesse lugar. Ó Senhor, muito obrigado por ter trazido aqui a Tua igreja, para que possamos juntos, Senhor, aprender um pouquinho mais de Ti e ter a plena certeza de que o Senhor oferece algo que jamais poderíamos comprar ou fazer por nós mesmos, o Seu toque purificador. Ó Senhor, por favor, olhe para dentro de nós nesse momento, olhe para ver como está o nosso coração, a nossa vida como tem sido, a nossa busca, as nossas orações, petições, os nossos problemas, as feridas que jamais se fecham. Senhor, por favor, Senhor, seja um milagre em nossas vidas como tanto precisamos, porque precisamos sentir o Teu toque. Precisamos sentir que o Senhor vai além das nossas expectativas, que vai além da nossa busca, que vai além daquilo que a gente acha que precisa, que o Senhor possa suprir, Senhor, tudo aquilo que ainda está incompleto nas nossas vidas. E que assim como aquele homem, que nem mesmo tem o seu nome relatado na Bíblia, que possamos encontrar a purificação que só vem mediante a Sua presença. Senhor, por favor, perdoa-nos. Perdoa-nos por um passado longe de Ti. Perdoa-nos por escolhas que nos levaram longe de Ti. Perdoa-nos pelos nossos pecados que às vezes não temos nem coragem de entregar nas Tuas mãos. Mas receba os nossos corações como estão hoje, Senhor. E para todos aqueles Teus filhos que se colocaram de pé, que o Senhor possa dar-lhes o Teu toque purificador. Por favor, Senhor, fique conosco. Nos ajude a sermos pessoas melhores. Nos ajude a realmente sermos cristãos verdadeiros. Que a nossa busca seja profunda em Ti. Que nosso relacionamento contigo seja íntimo e diário. Para que possamos, Senhor, cada dia mais refletir o Teu caráter nas nossas vidas. Refletir em nossas vidas pessoas purificadas pelo Teu toque. Fique conosco, abençoe a cada um de nós. É tudo aquilo que a gente lhe pede e tudo a gente lhe entrega em gratidão, no nome de Jesus. Amém. Pedir aos irmãos que por favor permaneçam em pé. Nós vamos cantar a música de saída. O pastor Henrique, a quem nós agradecemos, vai estar à porta para cumprimentá-los. Uma nova semana já começou. Vamos sair louvando ao Senhor. Permaneça em mim.